Talvez hoje você sinta que não tem talentos profissionais. Talvez você sinta que você não é realmente boa em nada no seu trabalho, que você não consegue se destacar, que você não consegue se posicionar ou confiar naquilo que você entrega. E eu quero começar esse vídeo te dizendo uma coisa muito importante. Isso não significa que isso é realidade, tá bom? Isso não significa que você não tem talentos. Na maioria das vezes, isso significa que você está buscando encontrar os seus talentos no lugar errado. Mas antes da gente começar o conteúdo do vídeo, eu gostaria de desejar boas-vindas para você. Seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Camila Menezes e aqui no meu canal eu falo sobre autoconhecimento na prática e desenho humano aplicado à vida e ao trabalho. Então, se esses conteúdos fazem sentido para você, já aproveita para se inscrever aqui no canal e seguir essa jornada comigo. E se ao longo do vídeo esse vídeo te trouxer vida, te trouxer consciência, eu peço para que você curta o vídeo, porque assim faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Então, bora lá falar sobre o tema. Muitas mulheres vivem essa sensação silenciosa de inadequação profissional. Elas trabalham, elas estudam, elas se esforçam, mas sempre tem aquela sensação de que falta algo, uma sensação de não se encaixar, de estar sempre aquém ali, né, em relação ao seu profissional, de olhar para os outros e achar que todo mundo tem algo ali claro, menos elas. Por acaso você se sente dessa forma? Essa sensação de inadequação profissional que você sente acontece porque a maioria de nós aprendeu a olhar para o trabalho a partir de um modelo muito condicionado do que é ser bem-sucedida profissionalmente. É um modelo que valoriza muito aquela carreira mais linear, aquela carreira constante, num único caminho, com muita estabilidade, com muita previsibilidade. Só que esse modelo, ele pode não fazer sentido para muitas pessoas. Então, muitas vezes você não reconhece os seus talentos porque eles não se encaixam dentro desse padrão, que é um padrão de sucesso profissional. E pior, além de você não se encaixar nesse padrão, você começa a enxergar como defeito exatamente aquilo que pode ser um grande dom profissional seu. E aí eu queria contar um pouquinho da minha história pessoal para você entender isso na prática, porque foi isso que eu vivi. Os meus talentos profissionais sempre foram mais criativos, mais intuitivos, mais não lineares. Eu sempre fui uma pessoa muito não linear, vamos dizer assim. Eu sou formada em publicidade e marketing e eu comecei trabalhando em uma agência de marketing digital, depois eu entrei no mercado corporativo, eu trabalhei na Editora Abril e apesar de ter vivido experiências muito boas, trabalhos muito incríveis, muito interessantes, que eu vivi experiências incríveis, eu lembro claramente da sensação que eu tinha quando eu trabalhava nesse modelo de trabalho. Eu me sentia presa naquele modelo de trabalho. Era uma sensação de prisão. Eu sabia que aquilo não era um modelo de sucesso para mim. Aquela forma de trabalhar não fazia sentido para mim. Eu não desejava aquilo e eu me achava errada por não desejar aquilo. E depois disso, eu fiz um movimento de transição de carreira, eu comecei a empreender e eu comecei empreendendo com a arte. Eu brincava, eu lembro que eu brincava, só quero vender minha arte na praia. E eu não cheguei a vender arte na praia, mas eu comecei a trabalhar com arte de fato. Então eu comecei trabalhando com mandalas, eu fazia mandalas personalizadas, encomendas, mandala em madeira, em papel, em parede. Depois eu comecei a seguir o meu caminho como professora, então eu tive o meu curso de mandalas e é importante dizer que essa coragem, ela não veio do nada para mim fazer essa transição, né? Esse movimento, ele veio através de uma dor. Eu vivi um período de depressão na minha vida e naquele momento era como se eu não tivesse muita opção. Eu me sentia muito infeliz e eu precisei criar essa coragem para me mover e para buscar ali uma vida com mais sentido para mim. Porém, o que eu quero trazer aqui para vocês é que mesmo depois de empreender, mesmo eu tendo sido fiel à minha natureza, eu ainda me sentia errada.
porque dentro de mim ainda existia uma sensação de fracasso. E era muito sutil, tá? Porque a minha mente, ela continuava condicionada naquele padrão antigo de sucesso. Então eu sentia que tinha algo de errado comigo por desejar uma rotina mais livre, por querer uma liberdade mais criativa dentro do trabalho, por nunca ter desejado ficar muitos anos fazendo a mesma coisa, né, numa mesma empresa, numa mesma carreira. E eu sentia essa necessidade constante de mudar, de criar projetos diferentes, de experimentar coisas diferentes. E eu via isso como inconsistência. Eu via isso como indisciplina, como se tivesse algo de errado comigo, e muitas vezes eu cheguei a questionar o meu desejo de continuar empreendendo, do meu propósito profissional, e tudo começou a mudar quando eu conheci o meu desenho humano. Dentro do desenho humano, existe um aspecto que a gente chama de perfil. E o perfil, ele nos mostra qual é o papel que a gente veio desempenhar no mundo. Ele nos diz muito sobre a nossa contribuição, inclusive no contexto profissional. Então, quando a gente traz isso para o contexto profissional, a gente olha para o nosso perfil e a gente entende qual que é o nosso papel de contribuição dentro do nosso trabalho. E o meu perfil é o perfil 35. Eu vou trazer vídeos falando sobre perfis aqui também, sobre cada perfil, para vocês compreenderem mais e tudo mais, mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que o meu perfil é o 35. Então a minha linha consciente, que é o número primeiro ali do perfil, é a linha 3. E quando eu mergulhei e tive acesso à sabedoria do desenho humano, eu entendi que a linha 3 é uma linha que justamente veio aqui para experimentar. Quem é linha 3 precisa, o papel da linha 3 é estar aqui experimentando, vivendo experiências diferentes, testando caminhos, errando, aprendendo. E quando eu entendi isso, tudo começou a fazer sentido para mim. Eu entendi que ao longo desse tempo todo que eu tava com essa sensação interna de fracasso, de me achar errada, eu não tava me sentindo perdida. Pelo contrário, eu tava seguindo a minha natureza, eu tava alinhada. Por quê? Porque eu estou aqui como uma linha 3 para viver experiências profissionais diversas, para conseguir construir repertório, porque uma pessoa de linha 3 está aqui também para trazer soluções muito inovadoras. A pessoa de linha 3, ela está aqui, né, para ensinar através de histórias, através dos seus próprios processos. E quem está aqui para ocupar esse lugar no mundo, para ter esse posicionamento, esse papel de contribuição no mundo, precisa viver experiências. Se eu aqui, uma das minhas missões é ensinar através dos meus próprios processos, eu preciso ter processos para passar para vocês. Eu preciso ter experiências para passar para vocês. Uma linha 3, ela tá aqui para mostrar o que dá errado e o que não dá errado, para passar atalhos, vamos dizer assim, para as pessoas, justamente porque essa pessoa viveu muito, errou muito, acertou, testou. Então, eu comecei a olhar para tudo que eu já tinha vivido e desde que eu comecei a empreender, gente, eu já vivi muitas experiências. Eu já tive e-commerce de produtos holísticos, eu já fui artesã fazendo as mandalas, professora de mandalas, terapeuta holística, mentora, eu já fui aprendiz para fazer tatuagem, eu já tive blog de viagens, eu já tive blog de autoconhecimento, eu já tive loja de roupa, eu já fiz muitos freelas, né, de marketing, porque eu não posso negar ali a minha formação, né, com marketing, com a publicidade. Eu sempre tive, a minha primeira experiência profissional dentro da área do marketing foi no marketing digital, então eu tinha experiência ali de marketing digital desde quando tudo isso aqui era mato, né, quando existiam só os blogs, não tinha nada dessas redes sociais, então assim, eu fui uma pessoa que desbravou muito profissionalmente. Eu tive muitas experiências, eu errei muito, eu acertei muito, eu testei, eu já trabalhei em diversos formatos, eu vivi muitas experiências. E quando eu entendi isso, através da lente do desenho humano, eu senti um alívio, gente.
Ai, foi um alívio tão grande, porque eu entendi que aquilo que eu chamava de defeito, aquilo que muitas vezes eu sentia que era um fracasso, que eu me via como errada, que era o fato de mudar, de testar, de criar, de errar, de ser rápida, de criar. Eu tenho uma capacidade de criar projetos, gente, assim, ó, muito rápido, porque eu já criei muito projeto, eu já estruturei muito projeto. Então, assim, eu sou boa nisso, sabe? Então eu entendi que tudo isso era exatamente o meu talento e não o meu fracasso e não um defeito, algo errado, porque o perfil 3, cada perfil tem um arquétipo ali, vamos dizer assim. E o perfil 3 é o arquétipo da exploradora. Então o meu talento é explorar e trazendo para o contexto profissional, eu tô aqui para explorar caminhos, explorar caminhos profissionais, experiências profissionais e dentro do meu nicho, do meu mercado, é explorar isso também. Então, quando você se apropria do seu talento, você para de lutar contra você mesma. Você se alinha à sua natureza. Quando eu entendi que eu era linha 3, além de eu sentir esse alívio, eu me apropriei do meu talento. Aquilo que eu achava que era um defeito era um dos meus maiores talentos, era o papel que eu vim contribuir aqui profissionalmente. E aí, inevitavelmente, você sente, além desse alinhamento interno, de você parar de lutar contra a sua natureza e você ir a favor da sua natureza e você se empoderar disso, eu comecei a sentir muito mais poder, muito mais confiança nos meus movimentos, muito mais clareza do meu posicionamento, porque quando a gente olha para a linha 3-5, a gente também tem essa clareza de posicionamento profissional. Então eu entendi mais sobre o meu posicionamento dentro do meu negócio, o meu posicionamento no mercado. E aí, naturalmente, você consegue ocupar o seu lugar no mundo através do seu trabalho. Eu entendi que todas essas movimentações, elas tinham um propósito. Eu tenho história para contar, eu tenho repertório para passar para vocês e, consequentemente, isso me torna uma guia, uma professora de muita qualidade. Né? Com muita clareza e muita inovação. Pessoas que têm linha 3 são pessoas que gostam dessa coisa da. Como que é a palavra, gente? Do pioneirismo. Porque se a gente está experimentando, naturalmente a gente consegue ver coisas novas, inovações, e aí a gente se torna pioneira em caminhos, em formatos. Então, eu tenho história para contar, eu sei o que deu certo, eu sei o que não deu certo, e isso tudo me deu confiança, me deu poder, me trouxe clareza de posicionamento, e eu entendi que o meu lugar é como professora, guiando pessoas através das minhas experiências, dos meus processos, né? E não só das minhas experiências, mas também de conseguir acompanhar as experiências das minhas alunas. Então, eu tô aqui também para contar essas histórias, para ensinar através desse contar de histórias, desse contar de processos. E foi exatamente esse um dos motivos que eu criei o Alinha. Para quem não sabe, o Alinha é o meu curso de autoconhecimento com base no desenho humano e ele é totalmente focado em trabalho e carreira e negócio. Então, é um curso que vai te dar muita clareza e muito direcionamento profissional através da ferramenta do desenho humano. E se você não sabe o que é desenho humano, eu vou deixar o vídeo aqui onde eu explico o que é desenho humano, com muitos detalhes para você entender o poder que é essa ferramenta. Então, no Alinha, você vai conseguir compreender como que você funciona no trabalho, como você toma melhores decisões no seu trabalho, qual que é o seu papel de contribuição, né, através do seu perfil e como você pode aplicar tudo isso no seu trabalho, na sua carreira, no seu negócio, seja se você é CLT, seja se você está desempregada hoje buscando uma clareza profissional ou se você empreende, tem o seu negócio. O Alinha, ele ajuda você independente desses cenários. E esse alinhamento muda tudo, porque quando você entende os seus talentos reais, a sua confiança volta. Você para de se violentar tentando caber em modelos de sucesso profissional
que você não cabe, que não estão alinhados com a sua natureza, e você começa a se posicionar profissionalmente com muito mais verdade, com muito mais propósito, com muito mais clareza e alinhamento. Então, se você se identificou, inclusive com a minha história, se você sente que você hoje não consegue reconhecer no que você é boa no seu trabalho, se você não consegue reconhecer os seus talentos profissionais, talvez eles não estejam onde você está procurando, mas não tenha dúvida que eles existem. E o Alinha pode te ajudar a enxergar isso com clareza e com direcionamento. Então eu vou deixar o link do curso aqui embaixo na descrição, que tem todas as informações do curso. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários também. Saiba que é um curso gravado, muito didático, muito acessível, para que você possa assistir no seu tempo, no seu ritmo, e você pode também tirar dúvidas comigo lá. Saiba que vai ser uma honra eu poder te guiar nesse caminho de alinhamento profissional, onde você vai conseguir alinhar o seu profissional à sua natureza. Então, eu te vejo lá ou eu te vejo num próximo vídeo aqui no canal.